Buenas noches. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mindfulness para crianças. Boa noite, boa noite. Vão entrando, mais alguns minutinhos a gente começa. Tá tudo certo aí com a imagem, com o som? Respondam sim, não, talvez. Beleza. Daqui a pouquinho a Paula vai entrar e a gente começa. Vamos lá. Acho que ela já entrou aqui. E aí, vocês estão bem? Ok, imagem, som. Ok, já mandei o convite para você, Paula. Acho que é só aceitar aí. Hoje o tema é Mindfulness para crianças. Vamos falar sobre outras cositas más também. E aí, Renata, tudo bem? Boa noite, boa noite. Apareceu aí o convite para você? Sim, não? Acho que eu já mandei. Espera aí. Parará, parará. Tá, vou mandar de novo aqui, peraí. E aí? Agora foi. Oi, foi? Tá, Foi, foi. tá Tudo bom. bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tá tudo bem aí Tá com a bom. imagem, com o som? Tá, eu acho que tá. Você que me diz melhor do que eu. Tá, não, Tá tá bom? sim. Tá Tá, tudo bem. beleza. Bom, pessoal, hoje é o trigésimo quarto Dormicast do ano, o último do ano. E a convidada hoje é a Paula Lage Pascoalucci. Ela é pediatra, psicoterapeuta, formada pela Gloriosa Medicina ABC e fez a residência lá no HC, na USP. Tá terminando, né, Paula, sua formação lá no SEDS, em psicoterapia. Quando é que você Psico- termina? Eu tô no meio da formação de psicanálise com crianças lá do SEDS, termina ano que vem. Ótimo, é um longo caminho. E Sim. hoje a gente vai falar sobre sobre um tema muito pouco falado. Por isso que eu te chamei, agradeço a tua disponibilidade e vamos tocar o barco aqui. Eu que agradeço o convite. Acho que é um tema realmente que merece um pouco mais de atenção e acho que é super atual falar disso no meio de uma pandemia, né? Então, acho que agradeço. Espero poder ajudar um pouco aí o pessoal Beleza. a desmistificar, né, esse assunto. Pois é. E eu tava, enfim, eu tava acompanhando o que você tem escrito no teu Insta e também acho que na tua página do Facebook, do teu consultório, e tinha um artigo lá sobre o mindfulness que ele é aplicado já em alguns países, se eu não me engano lá você colocou no caso da Inglaterra, e eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar que o mindfulness poderia ser aplicado para a população pediátrica. E por que é tão pouco conhecido no Brasil? E quais são os passos aí que você e outros profissionais estão trilhando para tornar essa técnica mais acessível aqui, né, no nosso contexto? Sim, ótima pergunta, porque eu acho que dá para, a partir dela, explicar um pouco o que a gente chama de mindfulness, né, nesse universo da criança e do adolescente. Então, eu acho que, assim como na medicina a gente já sabe, né, as coisas primeiro chegam nos adultos. Isso é extremamente testado, pesquisado, e aí depois isso vai para o universo da pediatria, né? É assim com vacina, é assim com medicamento, e não seria diferente com o mindfulness, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, acaba que demora um pouco mais para chegar exatamente por isso, porque
testou muito nos adultos, se entendeu para que aquilo servia, se encontrou um uso para aquilo, para depois falar, bom, e aí, será que isso faz sentido, né? O uso no universo infantil, no universo da criança, do adolescente. Então, acho que um pouco vem daí, né, assim, essa demora para que as pessoas correlacionem a prática de mindfulness com as crianças e os adolescentes. Além disso, eu acho que tem uma questão que é a identificação muito forte do mindfulness com práticas de meditação formal, né? Então, aquela meditação muito tradicional, sentado, olhos fechados, um tempo determinado para meditar, né? Se você colocar no Google mindfulness para crianças, você vai achar várias crianças sentadas nessa posição, meio pequeno Buda, assim. E, na verdade, eu acho que isso limita um pouco o entendimento do que é o mindfulness dentro desse universo da criança e do adolescente, porque é difícil mesmo imaginar uma criança nessas circunstâncias, né? E eu acho que o importante é a gente olhar para o mindfulness para além dessa prática formal. Né? Então, o que é colocado dentro do universo da pediatria não é só o mindfulness que se pratica sentado, de olho fechado. Né? O mindfulness ele é um conjunto de práticas que visam levar as crianças e os adolescentes a conhecer conceitos, né? Conceitos de como lidar com o meu estresse, como lidar com a minha respiração, como me conhecer, como lidar com as minhas emoções. Né? Então, o que a gente usa para isso não é só a prática formal da meditação, sentado, de olho fechado. A gente também lança a mão de práticas informais, que a gente chama. Então, práticas lúdicas, né, histórias, brincadeiras, enfim, coisas que aproximem a criança e o adolescente daqueles conceitos, mas que não necessariamente exijam que ela esteja meditando o tempo todo. Porque a ideia não é que a gente tenha pequenos meditadores. Né? A ideia é que a meditação seja, a meditação formal aí, né? Seja uma base, né? Então, assim, eu costumo explicar que a meditação formal, ela é como se fosse o fundamento de um esporte que a gente está aprendendo. Então, se a gente vai aprender futebol, a gente vai chutar a bola na parede 100 vezes com cada perna para que a gente consiga fazer o gol no jogo, né? A meditação formal, ela é um pouco isso. Ela é um pouco esse chute na parede, né? Para que a gente possa usar esses conceitos na vida, né? Então, a ideia não é criar pequenos meditadores, né? A finalidade não é que as crianças meditem como um fim em si mesmo, né? É que isso sirva como um recurso de aprendizado de conceitos que foram entendidos, conceitos interessantíssimos para a nossa população atual, não só de adultos como de crianças também. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso e o porquê disso, né? Então, eu acho que fica muito identificado nesse lugar da meditação formal, de olhos fechados, e as pessoas não conseguem entender o além disso, né? A aplicação para além disso. Então, por isso que gera tanta desconfiança, ou, nossa, mas funciona mesmo, nossa, mas não consigo ver meu priminho de 4 anos meditando, imagina, ele é super agitado. Enfim. É isso que eu ia te falar, porque comentando sobre essa live com alguns amigos conhecidos e tal, eles falaram, mas como assim? Não dá para você colocar uma criança parada, o pequeno Buda, né, que você falou. Então, as pessoas têm essa imagem que é muito um padrão, né, que foi colocado aí na meditação, e na verdade é uma coisa muito mais ampla, né? Sim, eu acho que é um pouco do estereótipo, né? E também, assim, eu acho que entender que as crianças, elas pedem por isso, de certa forma, né? Assim, então, acho que existe um benefício muito, muito interessante para essas crianças, né? Então, assim, realmente entender um pouco mais, o sentido mais amplo disso, é uma forma da gente começar a se familiarizar com esse contexto, com essa aplicação, e poder extrapolar isso para além desse pequeno Buda, né? E aí, eu acho que algo que é muito interessante é a aplicação disso na educação, né? Então, o que a gente começa a perceber é que esses conceitos, eles
foram levados para a educação exatamente por entender os benefícios que isso acabava trazendo naquilo que hoje em dia se chama de habilidades socioemocionais, né? Então, dentro do universo da aplicação do mindfulness na pediatria, a gente tem esse universo da educação, que é um universo bastante forte, né? Então, assim, quando a literatura científica ela está muito embasada em estudos feitos em crianças em idade escolar, né? E aí, desde crianças pré-escolares a colegial, né? E aí eu acho que cabe, né, do porquê que o primo de 4 anos é difícil imaginar ele meditando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários trabalhos que são feitos em pré-escolas do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa, né? E eu acho que é interessante que o mindfulness dentro da educação, ele tem uma sustentação pedagógica para acontecer, né? Então, assim, de fato, conseguir fazer uma criança de 4, 5, 6 anos praticar no ambiente clínico, por exemplo, que é o meu ambiente de prática, é muito desafiador, né? Assim, eu nunca consegui. Ao mesmo dentro do universo escolar, ou seja, dentro de uma rede pedagógica, em que aquilo é colocado para a criança como uma atividade dentro do dia dela, né? Então é mais uma atividade que ela faz com os amigos, além de pintar, além de subir no escorregador, ela vai parar alguns minutos para prestar atenção na respiração, né? Então, aquilo colocado naquele momento escolar faz todo sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, se você vai para o contexto clínico, os trabalhos, eles acabam indo muito mais para o pré-escolar, desculpa, para o pré-adolescente, né? Então, a partir de uns 10, 11 anos. E aí, na saúde, que a gente tem uma prática muito mais espelhada na prática dos adultos, né? Então, é uma prática que é muito vinculada a pacientes crônicos. E aí a gente na pediatria, né, quem é pediatra, enfim, ou da área da saúde que trabalha com infância, sabe do aumento importante do número de pacientes crônicos que a gente tem tido, né? Eu acho que eu falo disso com um pouco mais de propriedade, porque é esse o meu campo de pesquisa, né, dentro do Instituto da Criança. Então, a gente tem um aumento muito grande de pacientes crônicos e pacientes em tratamento oncológico, né, que acesso de doença, de tratamento, de internações, sem muitos recursos, né? E acaba que o mindfulness ele se torna uma ferramenta, né, de promoção de saúde mental nesses pacientes, né, de lidar com estresse, lidar com ansiedade, depressão, que é um uso muito similar ao que foi inicialmente dado pelo Jon Kabat-Zinn, né, que idealizou o mindfulness dentro dessa estrutura secular. E ao mesmo tempo, ao meu ver, o mindfulness ele oferece uma ferramenta, né, de enfrentamento, né? Então, assim, dentro daquilo que a gente chama de coping. Então, o enfrentamento, né, de doenças, eu acho que é um campo ainda muito pouco explorado dentro da pediatria, né? E eu vejo realmente o mindfulness como um recurso muito interessante para que a gente possa olhar para essas crianças e oferecer algo além de um tratamento medicamentoso e internações, enfim, tudo isso que a gente tradicionalmente conhece dentro da medicina tradicional. E você falou de ansiedade e depressão, né? Que esse ano explodiu, acho que em todas as faixas etárias, né? Eu não atendo pacientes adolescentes nem crianças, né? Não é o meu foco no consultório, mas eu atendo os pais. E aí, esse ano explodiram queixas de, meu Deus, não sei o que eu faço com meu filho, ele tá esquisito, ele tá estranho, ele tá isolado no quarto, ele tá ansioso, ele tá inquieto. Por que aumentou tanto na população pediátrica? Você acha que é um fenômeno exclusivo da pandemia ou é uma coisa que já está crescendo há uns anos? E antes de você responder, deixa eu te perguntar um negócio. Você tá no Wi-Fi? Eu tô no meu 4G. Ah, tá. Não, é porque eu não sei se é só para mim, acho que o pessoal pode responder aí, mas a tua imagem tá completamente travada, ela tá meio pixelada.
Eu não Peraí, sei se é deixa eu só ver se para eu, mim ou se é para o pessoal deixa eu ver se eu também. consigo resolver isso, peraí. Tá. Não sei se foi. Tá. Agora melhorou. Agora Tá, melhorou. boa. Me avisa, qualquer coisa eu refaço aqui. Tá. Tá Não, bom? beleza. Acho que agora melhorou. Tá. Bom, eu acho, assim, particularmente, eu acho que a pandemia não criou nada novo, né? Então, tudo que veio à tona depois desse processo, que vai vir ainda à tona depois desse processo, já estava aí, né? Então, eu acho que as questões de saúde mental na infância já estão aí há muito tempo, Tá. né? E eu acho que exatamente por isso eu me interessei em ir para esse campo, né? Eu acho que a pediatria hoje em dia ela fica muito dividida da saúde mental, né? Como se É. saúde mental não fosse saúde. Então, eu acho que sim, essas questões estão postas há muito tempo. A pandemia só agravou e trouxe isso à tona. Por que as crianças estão assim? Eu acho que cabe perguntar por que os pais estão assim, né? Por que Tá. nós adultos estamos assim? Eu gosto de olhar para a saúde mental das crianças a partir do ambiente onde elas estão, né? Então, Uhum. não dá para entender uma criança ansiosa, uma criança estressada, sem olhar para a família dessa criança, né? Sem entender, a família é o ar que essa criança respira. Né? Então, sem entender que ar é esse, como é que está esse ar, Uhum. né? Do que se trata. Então, eu acho que sim, a gente tem visto uma piora muito grande da saúde mental das crianças, mas não dá para olhar isso como um fenômeno isolado. Né? Eu acho que Tá. a gente tem que olhar para isso a partir da nossa saúde mental, né? De nós Tá. adultos, da nossa população, da nossa geração, o que foi que a gente fez de tão errado, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, né? O que a gente Uhum. está fazendo que as crianças estão tão estressadas, estão tão ansiosas, estão tão deprimidas? O que é que a gente está fazendo, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de alimentação no consultório, né? E a gente fala, bom, mas não é a criança que vai até o supermercado e compra Coca-Cola. Né? Eu acho É. que existe uma lógica aí. E eu acho que na saúde mental a lógica é um pouco parecida. Né? Então, assim, não é a criança que sozinha vai se estressar. Né? Existem fatores estressantes naquele ambiente. Né? E eu acho que tanto o nível individual, familiar e social. Né? E como Uhum. a gente está se organizando enquanto sociedade. Então, sem dúvida, a pandemia abalou muitas estruturas e, enfim, e eu acho que é importante a gente validar tudo isso, né? Então, É. entender que sim, estamos exaustos, estamos esgotados, estamos estressados, ansiosos, estamos mesmo, e a gente precisa validar isso, né? E não seguir vacina e vamos que vamos como se nada houvesse, né? A gente precisa validar muito bem isso, e eu acho que essa mensagem precisa ficar muito clara para as crianças, né? Uhum. Sim, vocês estão estressados, tem motivo para isso, vamos cuidar disso, e não simplesmente, ótimo, voltou à escola, então tá tudo resolvido. Né? Eu acho que É. vamos precisar validar esse estresse ainda por muito tempo. E você falou enfim, tem um ambiente familiar, né? Como é que você lida com isso no consultório? Na prática mesmo, você chama a família. Eu, quando falo para o paciente assim, olha, preciso falar com a sua mãe, com a tua irmã, com teu pai, etc., quem quer que seja que more com você, a pessoa já fica meio assim, meu, o que eu fiz? Você quer conversar com ela por quê? Parece que você está invadindo um espaço de um bunker, né? A pessoa se sente ameaçada. Eu acho que na pediatria deve ser 1000 vezes pior, porque o pai fala, meu, o que eu fiz de errado, né? Enfim. Sim. A minha vantagem é que a família já está na consulta, então eu não preciso convocar ninguém. É, eu acho que é uma parte que eu gosto muito da pediatria, né? Uhum. Porque eu acho que faz todo sentido a gente cuidar das pessoas dessa forma mais sistêmica, né? Dessa forma de entender o contexto, entender a família. Então, particularmente, é uma das coisas que mais me atrai na pediatria. Então, não é um Tá. sofrimento para mim, né? Mas eu entendo que seja para muita gente. O recurso que eu tenho usado e que tem funcionado quando eu recebo a queixa, né? Então, nossa, meu filho tá
estressado, tá muito ansioso, tá comendo muito ou tá comendo pouco, enfim, né? Cada um faz o seu sintoma, tá dormindo mal, tô muito preocupado. E aí eu falo, bom, mas e vocês? Como é que vocês estão? Tá. Né? E eu acho que dar esse lugar de escuta para os pais dentro do consultório é fundamental. Né? Então, quem é que pergunta para eles como que eles estão? Né? Muitas vezes demora para se chegar num profissional de saúde mental, né? Não é tão simples assim. Então, talvez eu seja o contato mais próximo que eles têm todo mês, né? A cada 6 meses, a cada 3 meses. Então, essa pergunta muitas vezes traz respostas muito interessantes, né? Eles começam a se conscientizar do seu próprio cansaço, do seu próprio estresse, das suas próprias demandas, né? E muitas vezes, sem eu falar nada, eles percebem que aquilo ali talvez esteja estressando a criança, né? Então, assim, eu acho que dar escuta e validar aquilo que os pais estão passando enquanto pais, né? A gente sabe que a parentalidade atual não é simples, é uma forma da gente fazer eles próprios entenderem que, olha, enquanto vocês talvez não ajustarem um pouco aí os horários, ajustarem um pouco a carga de trabalho, se cuidarem um pouquinho, não dá para a criança estar bem, né? Então isso não acaba é aparecendo. uma postura que a pediatria tradicional tinha, né? Eu nunca vi um pediatra assim perguntar desse jeito que você está falando, pelo menos a experiência que eu tive com pediatria na facul, assim, é uma coisa nova, eu estou viajando. Esse tipo de postura que o pediatra tem com os pais. Sim. Eu vou acreditar isso à psicanálise, assim, acho que tem que... Vamos dar nome aos bois, né? Eu acho que eu fui estudar psicanálise pensando um pouco em ampliar esse repertório dentro da saúde mental. Então, acho que a gente é muito treinado na faculdade a falar muito e escutar pouco, né? E a gente esquece que existe ali o papel da escuta é fundamental, né? Assim, eu acho que dentro do consultório é fundamental, né? E quando a gente trabalha com saúde mental, dentro da psicanálise, pelo menos, a escuta dos pais, ela é parte do processo, né? Então, eu, sem dúvida, trouxe isso para a minha prática clínica, pediátrica, e acho que é importante esse encontro, né, da prática médica tradicional com a prática, com outras práticas que se propõem a pensar a infância, que se propõem a pensar a criança. Então, eu acho que não é exatamente, a gente não foi treinado para isso. Acho que nem na faculdade, nem na residência também não. Você falou de coping, do papel do mindfulness no ambiente escolar, né? As crianças mais velhas já dá para fazer no contexto clínico. O que acontece no cérebro, na dinâmica psíquica da criança ou do adolescente, que o mindfulness de fato alivia ansiedade e depressão, né? Recentemente tive um contato muito legal com a Elisa Cosassa, a gente até estava conversando sobre isso, e lógico, tem lá vários estudos com adultos, né? Acho que com os monges lá e tal, e tem um monte de imagem de ressonância magnética funcional, a gente sabe mais ou menos o que acontece. Mas o que acontece na criança e no adolescente? O que muda? Não precisa ser necessariamente uma coisa orgânica, mas o que você percebe de mudança? Eu vou falar um pouquinho a partir da minha experiência clínica, porque eu acho que... Peraí, deixa eu tomar um gole de água. Porque eu acho que talvez explique um pouco melhor o que acontece, né? Então, assim, quando o mindfulness, ele não tem essa especificidade do sintoma, né? Então, eu acho que isso é importante de ser falado. O mindfulness não foi criado para ansiedade, não foi criado para estresse, não foi criado para insônia, né? Ele era uma prática tradicional e que foi secularizada, que foi incluída dentro de um contexto médico e que agora a gente começa a entender o uso disso, né? Então, acho que primeiro ela não tem essa correspondência de sintoma, né? Isso eu acho que é importante para entender como ela funciona. Porque, na verdade, ela não vai atuar em sintoma nenhum. Ela vai atuar na forma como a pessoa se percebe, se reconhece, se entende,
né? E aí, como que funciona, né, esse início da prática? A criança é convidada a sentir. Tá. E pode parecer a coisa mais besta do mundo, mas a gente vive num mundo extremamente cognitivo, né, em que as demandas cognitivas são postas o tempo todo e são extremamente valorizadas, né? Então, o primeiro convite do mindfulness é o sentir, né? Então, a gente começa com um sentir muito simples através dos 5 sentidos. Então, explorar um alimento usando os 5 sentidos, o paladar, o tato, o olfato, a visão, a audição. Será que dá para ouvir uma maçã, né? E tem algo muito... Dá. E tem algo muito lúdico nisso, né? Muito simples. E ao mesmo tempo elas ficam completamente encantadas, assim, né? Como se você tivesse mostrado o maior brinquedo incrível que se mexe, sobe parede da cambalhota do mundo, né? E aí isso me conta muito sobre, né, essa simplicidade que precisa ser resgatada. Então eu acho que comecemos daí, né? A gente, o lugar do sentir, ele é muito importante, né? A partir do sentir, dos sentidos, ela é convidada a sentir o próprio corpo, né? Então o corpo se movendo, o corpo andando, o corpo esticando, o corpo ficando tenso, o corpo ficando relaxado. O que é um corpo relaxado, o que é um corpo tenso. Depois ela é convidada a sentir a respiração, né? E a perceber como se dá essa respiração, que músculos se movem nessa respiração, né? E a gente sabe que colocar a atenção em um único elemento, ou seja, na mão, na respiração, isso, de certa forma, tranquiliza a mente, né? Então, é a partir daí que o mindfulness atua, né? Fazendo a criança começar a poder escolher onde colocar a própria atenção. Então, ela é convidada, vamos prestar atenção na respiração. Então, ela é convidada a prestar atenção em um único elemento. Um elemento que não é cognitivo, né? Então, não é prestar atenção na aula, prestar atenção no jogo de videogame, é prestar atenção em si própria, né? E a partir daí, criar um repertório tanto de regulação atencional, e sim, a gente tem correlatos neurológicos, né, de exames de imagem funcional, então, córtex... Tem em criança também. Sim, sim. Tá. Crianças mais velhas, né, geralmente. Tá. Córtex cingulado anterior, como é ressonância, acaba não tendo tanto problema de radiação, né, acaba sendo... Então, córtex cingulado anterior, né, e a partir desse início de percepção do corpo, é que a gente consegue caminhar para percepções mais refinadas, né? Então, perceber o estado emocional a partir de um músculo tenso, a partir de uma respiração acelerada, a partir, né, de um coração acelerado, né? De uma dor no peito, de uma dor na barriga. Então, e aí a gente caminha para um lugar que a gente fala da regulação emocional, né? Que não é exatamente uma regulação, mas é um reconhecimento das emoções, né? É quase uma gestão, das emoções. É uma possibilidade de perceber essas emoções e entender essas emoções. E aí a gente fala um pouco sobre córtex pré-frontal, né? E sobre como ele vai atuar na amígdala e aí inibindo um pouco a atividade de amígdala, né? Que está envolvida muito nas reações mais de luta e fuga, de impulsividade. Então, trazendo esse recurso, né? Será que dá para respirar antes de gritar por uma frustração que aconteceu, né? Será que dá para parar um pouco antes de fazer algo que não vai ser legal para sua mãe, para o seu pai, para você mesmo, né? E esse conhecimento ele vai se fazendo, ele vai se construindo, né? Como uma teia que vai se construindo ali, trazendo essa percepção de si mesmo, né? E aí tem a ínsula, ela é ativada e ela fala muito sobre propriocepção, né? Sobre a percepção do próprio corpo. Então, a gente vai ativando essas áreas e é uma construção, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que o valor do mindfulness é muito dentro desse lugar do sentir, desse resgate do sentir, desse resgate do simples. E, ao mesmo tempo, eu vejo as crianças muito, muito maravilhadas quando é oferecido a elas a possibilidade de se acalmar, né? Então, é muito interessante porque a gente está num mundo muito hiperestimulado, muitos estímulos, muitas demandas, né? As crianças têm uma grade curricular mais cheia do que a minha, né? Então,
Então, É assim, impressionante. Hoje em dia tá é, não, é impressionante, né? Então, assim, quando é dada a elas a possibilidade de, olha, você pode se acalmar dessa forma, tenta colocar a mão na barriga, percebe a respiração, percebe os efeitos disso e de repente elas dormem no consultório, né? Assim, é engraçado. Ah, né? nossa, nem percebi que eu estava cansado, né? Às vezes Né? para 10 minutos para perceber uma coisa muito simples e fala, nossa, nem tinha percebido que eu estava cansado, não costumo ficar cansado esse horário. Então, é um pouco por aí, né? Então, no sentir, na percepção e é principalmente na estabilização dessa atenção que o mindfulness vai atuando e vai tendo alguns benefícios, né? E dentro dessas experiências cognitivas que você falou, né? Você falou da aula, você falou das coisas que a criança tem que prestar atenção, né? Os elementos cognitivos. Eu acho que o celular é o pior, né? Deles, né? O uso de telas em geral, né? Você meio que terceiriza para uma telinha coisas que não vão fazer com que a criança entre em contato com ela mesma. Qual que é esse desafio para, como é que a gente limita, né? Tem como a gente tirar um pouco o celular da vida das pessoas? E é uma coisa que vai de encontro com o que eu faço, porque o celular é o maior ladrão de sono do século XXI, na minha opinião e de outros colegas. E eu acho que para as crianças, além de ser um ladrão de sono, criança e adolescente, é um ladrão de emoções, né? E você tentar mudar um pouquinho esse ponto de vista na criança, eu acho que é muito difícil, né? Se é difícil no adulto, imagina na criança. Como é que você lida com essa questão do uso de telas com eles, né? Porque eu sei lá, eu vou sair para almoçar, para jantar, todas as crianças que estão no local, eles estão com uma tela e não conversam com ninguém, enfim. Eu acho muito, muito bizarro isso, né? De novo, eu acho que começa por nós. Então, assim, não dá para falar sobre o uso de tela em criança e adolescente se a gente não revisar o nosso uso de tela, né? E aí eu Tá. acho que eu recebi uma família, né, recentemente no consultório, e aí a mãe falou assim, nossa, ele se interessa tanto pelo celular, mas a gente nunca mostrou o celular para ele, né? Um bebê pequeno de 5 meses. E eu falei assim, olha, mas ele vê no que vocês estão colocando a atenção de vocês. Né? Ele quer se interessar pelo que vocês se interessam. Né? Então, acho que isso replicado aí 1000 vezes para crianças mais velhas, a gente está no mundo digital, a gente está no mundo de tela. Né? Não tem como eliminar, né? Por completo isso. Não tem como, né? Eu acho que o que pega nas crianças e adolescentes é que eles ainda têm esse centro da regulação da impulsividade, um pouquinho menos formado. Né? Então, se a gente fosse colocar numa escala de risco, certamente eles estariam em maior risco de dependência, de um uso abusivo. Né? Teoricamente, o adulto tem um pouco mais bem formado esse centro de controle, né? Dessa impulsividade, dessa tomada de decisões. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente mesmo rever que tipo de uso a gente está fazendo disso e de que forma a gente vai usar isso, né? Eu acho que talvez seja um trabalho para as próximas gerações mesmo, né? De começar a aprender o bom uso na escola. Eu acho que a nossa geração já está prejudicada, né? Então talvez esteja aí seu desafio no consultório de pegar adultos que pegaram esse negócio no meio do caminho e, enfim, eu vejo pelos meus pais, assim, eles adoram o WhatsApp, né, assim, adoram o Facebook e é engraçado, né, assim, não é da geração deles, mas tá lá, né, e se você for falar, não, mas vamos, né, fake news, vamos falar um pouco sobre uso, eles não vão entender, esquece. Sem chance, né, mas então eu acho que tem que começar na escola, tem que começar a partir da gente mesmo entendendo o melhor uso disso. Então, eu não tenho muito uma resposta, eu acho, para a sua questão, mas eu acho que ninguém tem resposta, mas o ponto de partida, principalmente na pediatria, eu acho que é isso que você falou, né? É o ambiente familiar rever como é que está usando tela, seja ela qual for, né? E ficou um negócio tão incrustado, né, no nosso comportamento que quando você fala...
e até vou trazer um pouco para o meu contexto também, quando você fala o quão nocivo é isso, as pessoas não acreditam. Elas só começam a acreditar quando elas começam a tentar diminuir, né, o uso a partir de um determinado horário, ou reservam um horário específico do dia só para ver e-mail, WhatsApp, etc. E aí depois de 2, 3 dias elas falam, nossa, é verdade, né? Eu fico menos ansioso, eu fico menos alerta, eu consigo iniciar o meu sono mais facilmente, né? Então, infelizmente, acho que a gente só aprende na dor, né? Muito esquisito Sim, isso, né? O ser humano é um sim. negócio, é um ser meio complicado. Ô Paulo, você falou de escola. Esse ano foi um desastre, né? Está sendo um desastre. Tem um post seu recente muito interessante sobre, falando, né, que essa volta para o ambiente escolar tem que ser meio que urgente, senão a gente vai entrar em colapso. De que forma a escola, além de questões óbvias, mas eu queria que você explorasse um pouco, explorando também essa questão do mindfulness no ambiente escolar, e de que forma a escola é importante para o desenvolvimento desses pequeninos, né? Por que é urgente esta volta? De que maneira a escola pode transformar nesse momento tão caótico que a gente está vivendo? Eu acho que, respondendo um pouco sobre o mindfulness nas escolas, né? Eu acho que eu falei um pouquinho lá no começo, mas acabei não falando mais. Eu tive uma experiência ano passado, né? Eu estive num grupo de pesquisa no Canadá, que estava estudando a implementação de mindfulness nas escolas públicas no Canadá, né? Tá. E o mindfulness, Canadá, Estados Unidos, Europa, ele entra dentro do que eles chamam de social and emotional learning. Então, dentro dos aprendizado socioemocional. Então, já é bastante consolidado lá fora que, além de matemática, ciências, história, a criança precisa aprender a entender a si próprio, né? A entender as próprias emoções e, a partir disso, se relacionar, né? Então, eu acho que... E aí, esse grupo do Canadá em específico, eles estudavam diversas intervenções, né, desses programas de Social and Emotional Learning, e muitas delas baseadas em Mindfulness, né? E eu acho que quando eu trago a explicação do que é Mindfulness, então, essa regulação atencional, essa regulação emocional e como que isso se coloca, né? A gente faz alguns cultivos, né, de valores positivos, tipo empatia, compaixão, gentileza, né? Então, já foi entendido que isso precisa ser parte do currículo, né? Que não dá mais para a gente engessar a educação dentro de um contexto só cognitivo, só informativo, só... né? Tem que ir além, né? A gente precisa de pessoas que saibam se relacionar consigo mesmas e com os outros, né? Então, o mindfulness, ele está muito nesse contexto, esse contexto do aprendizado socioemocional, né? Então, eu acho que a prática dentro das escolas, eu vejo como o futuro, né? E, na verdade, já é a realidade em muitos países, né? Então, assim, o quão distante a gente está disso, né? Eu diria que em escolas privadas, escolas internacionais, isso meio que já chegou, já se ouve falar, já se faz, mas o nosso ensino público, né? E a maior parte da nossa população, né? O quão longe a gente está disso? E eu diria que a gente está bem longe ainda. Mas, assim, tem muita evidência, né? Então, acho que a gente precisa começar a olhar para a educação a partir desse lugar de formação, né? De formação do indivíduo. E aí eu acho que a gente, como, né, a nossa geração e todas as outras, não tiveram isso, né? Então, assim, foi muito discrepante. A gente aprendeu álgebra número 4, mas não aprendeu o mínimo de como lidar com as próprias emoções, né? Talvez seja isso que a gente esteja colhendo agora. Não, né? Nos cursos de graduação também, né? Zero. Absolutamente nada, né? Nada, absolutamente nada de como regular emoções, de como se relacionar com as pessoas, né? Aí você acaba entrando num sistema de nota, né? Você tem que
tem que atingir tal nota para você passar em tal curso, né? A gente sabe que aqui em São Paulo tem colégios que são considerados excelentes, de ponta, mas o sistema é esse, olha, é um colégio difícil, é um colégio foda, perdão a palavra aqui, e aí você tem lá a sua média, 9, 9,5, e você tá garantindo a sua vaga, né? Na medicina, na USP, na Unifesp, sei lá onde. Né? Então, é uma coisa completamente... Eu acho que isso vai cair por terra, né? Daqui a alguns anos. Eu espero que seja rápido, porque a gente tem visto uma população de jovens, e aí pega uma geração abaixo da nossa, que apresenta questões muito importantes, né? Eu acho que se fala mais e se cuida mais de saúde mental, mas está aí, né? Os casos, eles são muito numerosos, né? Então, eu acho que essa mudança, ela precisa acontecer rápido, e aí pensando em 10, 15, 20 anos aí, quais são as profissões que vão estar postas, né? Assim, não sei, né? E o que uma pessoa precisa daqui 20 anos no mercado de trabalho? Eu diria que minimamente ela precisa lidar bem consigo mesma e com os outros, né? O resto eu não sei. Deve ter um robô que deve fazer a maior parte das coisas que a gente está fazendo agora, né? Então, assim, só que a gente precisa continuar lidando com seres humanos, tanto com a gente quanto com os outros. Então, eu realmente olho para esse lugar do mindfulness na educação, acaba não sendo tanto o meu campo, né, de atuação, é que é difícil fugir, né, da educação sendo pediatra, enfim, a gente está muito imerso nesse lugar da infância, da adolescência, é difícil fugir, mas eu falo não tanto com um grande conhecimento teórico, não é exatamente a minha área, mas eu entendo que, assim, não tem como não seguir dessa forma ou de alguma outra forma, mas que dê valor a esse aprendizado socioemocional, aí nesse termo mais amplo da coisa, né? E aí você perguntou um pouco das escolas, né, do papel das escolas. Bom, acho que total e fundamental, né, assim, acho que a escola é o lugar de convívio, né, e aí eu acho que tiveram 3 coisas que ficaram muito defasadas na pandemia, né, então acho que foi o convívio social, e aí o convívio para além da família, porque o convívio familiar, ele é cansativo também, né, ele é muito implicado afetivamente, então ele é difícil, né, aquelas mães que falam, ele é ótimo com todo mundo, mas comigo ele é péssimo. E é mesmo, né, assim, não é por falta de amor, mas é porque está muito implicado. Né? Então, assim, esse convívio familiar excessivo é difícil. Então, o convívio social fora do ambiente familiar é importantíssimo, né? Para a criança, né? Ter os pares para brincar. A criança não ama brincar com o adulto, né? A gente que acha que eles amam, mas eles não querem. Eles querem brincar com alguém que corra que nem eles, que fale que nem eles. Então, esse convívio com os pares ficou muito defasado, né? O brincar como um todo, né? Então, assim, os momentos de brincar, os momentos lúdicos ficaram extremamente limitados, né? E a interação com o ambiente, né? Com a natureza como um todo, né? As crianças ficaram muito internalizadas ali nas suas casas. Então, eu acho que esses pontos, né, são pontos que ficaram muito defasados na pandemia, ficaram muito comprometidos, e a gente precisa retomar a escola exatamente para que esses pontos possam ser retomados, né? Eu acho que o conteúdo estava sendo passado, né? Assim, mas a gente não dá crédito para o fato de que aquilo ali não é uma correspondência das aulas presenciais, é fundamental, né? Assim, a gente precisa validar que essas crianças tiveram perdas, que essas crianças não tiveram um ano letivo como deveria, né? Então... Você acha que dá para reparar isso? Vai dar para minimizar esses danos que ainda estão acontecendo, né? Porque não tem muita previsão de reabrir a escola totalmente. Eu acho que reparar no sentido de sei lá... Buscar prejuízo. Eu não sei se dá para reparar, né? Eu acho que a gente precisa validar que houveram danos ali e ao mesmo tempo... talvez rever as nossas prioridades, né? Então, assim, que a gente use esse evento para rever um pouco as prioridades, né? Será que o tempo de conteúdo precisa ser tão grande ou será que dá para a gente aumentar um pouco o tempo do brincar livre,
né? Tá. Será que a gente coloca um piso de borracha ali no parquinho, ou será que deixamos a grama meio suja mesmo? E é isso aí, né? Porque, sim, precisa-se brincar no ar livre, né? Eu acho que a gente descobriu algo óbvio de forma muito empírica, né? Assim, não dá para ficar sem brincar ao ar livre, né? Talvez sem um curso de programação até dê para sobreviver, mas sem brincar na praça não vai dar, né? Então eu acho que não sei se dá para reparar o que foi perdido. Eu acho que a gente precisa manter-se muito vigilantes dessas crianças, desses adolescentes no que tange a saúde mental, e buscar validar, né, o que foi perdido e como recuperar isso através de novas prioridades. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né, do ambiente familiar, que ele pesa, né, para a criança, porque ela não necessariamente quer brincar com adultos, né, e aí os pais acabam se cansando também. E tem uma questão de, não sei, uma percepção que eu tenho, né, até vendo pessoas próximas que têm filhos pequenos, etc. Às vezes os pais colocam alguns rótulos, tipo assim, ele é assim mesmo, ele é ansioso igual a mãe. Não, deixa aí. Você ouve isso muito no teu consultório? Como é que você desconstrói isso? Né? Por que uma pessoa fala que ele é assim, ansioso igual a mãe, se ele tem 2, 3 anos de idade? Nem Como é deu que você lida tempo, com... né? Como é que você lida com isso? Caio, deixa eu só te avisar uma coisa. Apareceu aqui no meu celular que eu tenho 5 minutos de mídias sociais ainda. Então eu não sei Tá. se... Então às vezes ele corta, e aí talvez eu tenha que voltar. Beleza, tá Tá bom. bom? Só se eu Tranquilo, cair, aí eu tranquilo. volto. Tá bom. Meu celular tentando me controlar, né? É importante. Eu acho que isso é bem frequente e eu acho que isso reflete muito como nós adultos lidamos com as nossas próprias questões, né? De naturalizar certas coisas, tipo, tá tudo bem ser ansioso e sofrer com... Né? E ansioso no sentido do quanto isso gera sofrimento, né? Porque eu acho que essa palavra tá super batida, mas o quanto, né, de fato, existe uma ansiedade ali que gera sofrimento e tal, isso você sabe melhor do que eu. Mas é um pouco naturalizado, né? Tudo bem, eu sou ansioso e é isso aí, pra que cuidar disso? Pra que, né, gastar meu tempo indo na terapia, tomando remédio, indo no médico? Não precisa, né? Assim, eu tô assim há tanto tempo. E aí isso acaba indo, né, para a forma como a saúde mental é encarada nas crianças, né? E eu acho que a gente tem muito receio de todos os rótulos. Então, eu acho que não só os rótulos da saúde mental, mas os rótulos que limitam. Tipo, ele é muito teimoso, ele é muito... ele é meio... ele é tímido, ele não gosta de falar, né? Então, nomear isso muitas vezes limita, né? A criança talvez nem fosse tímida, mas de repente ela ficou tão identificada com aquilo ali que talvez ela seja uma criança tímida ou que se denomine tímida, né? E é isso aí. Então, eu acho que passa um pouco por como nós lidamos com essas questões, né? Dos nossos rótulos, das nossas perspectivas de mudança também, né? Porque eu acho que sim. Nós temos a possibilidade de melhorar, né? Eu assisti a sua live com a Elisa e ela fala que é ansiosa, né? E a Elisa medita sei lá quanto tempo, né? E eu acho que eu também tenho um pouco essa experiência de uma ansiedade, né, de um estresse, e eu pratico yoga, meditação já faz bastante tempo, e eu acho que eu sinto muito a diferença, né? Assim, não é um percurso rápido, não é faça em 5 semanas você vai ver a diferença, não vai. Mas iniciar esse percurso acreditando que é possível estar diferente, eu acho que é um caminho importante, assim, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Desse determinismo. Acabou? Oi, voltei. Voltou. Voltei. Não, acho que é por aí mesmo, né? De novo, a gente tem que passar essa responsabilidade de rever prioridades e rever práticas para os adultos que estão cuidando dos pequeninos, né? Eu acho super importante isso que você falou. Me fala uma coisa, eu quero saber do seu projeto de doutorado, que você falou que recentemente aí entrou, né, com um projeto, foi aprovada. Me conta o que você vai estudar
e qual que vai ser a importância disso aí para a prática clínica? Bom, eu terminei, vou começar um pouco mais para trás, né? Eu terminei a residência em 2017 e aí em 2017 eu ainda fiquei na instituição e comecei a fazer pesquisa. Eu sempre gostei de fazer pesquisa e eu queria algo que tivesse uma interface entre a pediatria e a saúde mental, né? E aí, eu já praticava yoga, meditação, era algo que já fazia parte do meu repertório pessoal, foi algo meio que natural ali, começar a estudar, começar a ler, começar a praticar. Eu já estava um pouco ali naquela boca do gol, assim, das práticas contemplativas. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, fiz algumas formações, fui para a Holanda, voltei, fiz uma formação no Instituto de Psiquiatria também. E a minha vontade era oferecer recursos para os pacientes crônicos, né, e oncológicos, que é a grande população que a gente atende no Instituto da Criança lá do HC e que foi a grande população com quem eu me relacionei ao longo da minha residência, né. Então, a ideia foi criar um programa de mindfulness adaptado a essa população e a esses recursos, né, aos poucos recursos, né, do SUS, e poder oferecer para essa população de pacientes crônicos um material, né, e um conteúdo e uma prática que se fizesse como uma estratégia de enfrentamento e de promoção de saúde mental, exatamente como eu falei lá no início. Então, em 2018, 2019, a gente testou esse programa, a gente fez alguns grupos focais, a gente, né, pegou alguns pacientes mesmo da instituição, entendeu qual seria esse modelo. São pacientes muito graves, né, que têm comprometimentos seríssimos do ponto de vista clínico. Então, era bem complicado fazer grupos, né, em que todos pudessem estar. Do ponto de vista social também, né? Do ponto de vista social, eles se locomovem 3 horas para chegar no hospital, não tem a condição, né, de estar ali. Então, o que a gente fez foi colocar uma parte desse conteúdo numa plataforma digital, né? E isso tem sido bastante feito aí na literatura, em grupos de pesquisa que já estão há bastante tempo trabalhando com isso. Então, colocar isso numa plataforma digital de forma que os pacientes tenham, claro, um profissional de saúde de referência, mas que também possam ter esse conteúdo para ser usado durante as suas internações e depois das suas internações, né? E mesmo no contexto ambulatorial. Então, ao longo de 2017, eu comecei a estudar, 2018 a gente desenvolveu o projeto, 2018, 2019 a gente testou, e agora, 2020, a gente finalmente encontrou um modelo que parece viável, né? Um modelo que combina aí um pouco de tecnologia, sim. E aí o meu estudo vai ser a implementação disso num serviço terciário do SUS, que é o Instituto da Criança, né? Então, a gente vai tentar entender quais são as boas práticas para incorporar esse programa e essa plataforma para os pacientes em segmento ambulatorial, em internação lá do Instituto da Criança. Então, é um trabalho que visa muito a implementação, né? Eu acho que já está muito, muito consolidado que isso traz benefícios. Então, agora é entender mais como, né? E como que a gente faz isso num dos ambientes mais desafiadores que a gente tem, que é o SUS, né? Mas que ao mesmo tempo é um dos ambientes que mais nos precisa, né? Assim, então eu acho que combina um pouco desse desafio que eu gosto particularmente e ao mesmo tempo essa demanda, né? E a gente sabe que demanda tem. Então o meu projeto vai versar um pouco aí nessa parte de implementação desse projeto. É legal que você está introduzindo mais uma ferramenta de tratamento e até de prevenção, né? Nessa população, né? Você não está estudando o DNA da boca, do gene, da célula, e aí você não vai usar isso para mais nada. Acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar também no mundo acadêmico, né? Eu acho que sim, eu acho que não foi sem certa desconfiança ali dos chefes, né, que isso se estabeleceu. Ao mesmo tempo, eles deram um espaço que
que é muito inédito dentro da instituição, então, obviamente, eu sou muito grata, mas claro que isso gera uma certa desconfiança, né? É muito novo, mas o que é isso? Mas trata o quê? Mas para que serve? Mas meditar? Mas o que isso vai mudar? Enfim, né? Eu acho que trata a gente, né? Não trata, é isso que você falou no começo, não trata sintoma, não trata uma coisa necessariamente específica que você está enxergando ali. Trata pessoas, né? Para serem pessoas melhores no futuro. Isso. Acho que é muito fantástico. Dentro desse viés da promoção de saúde, né? Da promoção de qualidade de vida e do coping, né? Da estratégia de enfrentamento dentro dessa população, que é uma população bastante vulnerável, né? Que precisa, vulnerável, que precisa, desassistida, né? Eu tive uma experiência no estudo da criança na medicina do sono, né? A gente passa 2, 3 meses lá e é impressionante, assim, falta muita assistência para esse pessoal, né? Eu acho que teu trabalho vai cair como não como um milagre, né? Mas como uma ferramenta que, poxa, as pessoas têm que começar a valorizar mais. Ainda mais num ambiente hostil, que é um ambiente hostil de paciente crônico, né? Sim. E eu vejo o uso da tecnologia como um caminho, né? Eu acho que você trouxe essa questão da tela, e bom, o programa ele usa a tela, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Que uso a gente vai fazer dessa tela? Você repensar o uso, não eliminar a tela. Exatamente. Então, eu acho esse caminho da tecnologia de um compartilhamento, né? Então, essa coisa meio híbrida. Então, ter alguém por perto, mas ao mesmo tempo não precisam ser 10 pessoas, pode ser uma pessoa, né? Que vai lá 2 vezes na semana, né? Então, assim, esse tipo de gestão de recurso, e tanto recurso físico, staff, ele é fundamental no SUS, né? A gente sabe que o HC ele padece por falta de pessoas mesmo, de pessoas contratadas, né? Assim, então, isso em todos os centros aí do SUS. Então, esse uso da tecnologia eu vejo como algo muito... um caminho, né? Então, vamos entender que caminho é esse. Ótimo. Paulo, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu produzir um conteúdo muito valioso aqui. Esse Dormicast vai ficar gravado no YouTube. Quando eu colocar lá, eu aviso aqui, te passo o link para você compartilhar também nas suas redes, com seus pacientes, com as mães, com os pais. E aí eu aviso aqui também. E o último Dormicast do ano que vem tem mais, não sei quando, não sei como, mas essa coisa vai continuar. E obrigado mesmo, sucesso no teu projeto, tá? Muito sucesso. Obrigada. E sigam lá a Paula, vocês acham a Paula no Insta dela, é Paula Pasqualucci _ pediatria. Tá bom? Tem textos muito legais lá. Queria te agradecer também, acho que é um assunto que me move muito, né? Então, assim, poder falar para um público diferente do que eu estou acostumada, né? Fora da pediatria e poder atingir mais gente com esse conteúdo, que eu acho que pode servir para outras áreas do conhecimento, da medicina, da área da saúde, né? Então, eu super te agradeço pelo convite, foi uma honra. E meu Instagram não é tão cheio de conteúdo quanto o seu, ele é meio slow Instagram, assim. Eu posto quando dá e quando dá uns insights, mas eu acho que é uma plataforma de relacionamento muito legal também, então acho que vale a pena continuar usando um pouco de tela. Com certeza, ainda mais quando o conteúdo é bom, né? Porque tem tanto conteúdo ruim aí, tanta coisa que não serve para nada que... Enfim, se a coisa é boa, acho que vale a pena você continuar escrevendo lá, que vai ser muito valioso. Sim. Paula, um beijão, um abraço, beijo. Boas festas. Obrigada, igualmente. Nos vemos aí por aí. Um abraço. Tá bem, beijo, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.